E aí, pessoal, tudo bem? Então, chegando para a gente começar um pouco mais, né, a viajar sobre alguns assuntos da matemática, e hoje a gente vai começar e fazer um geralzão sobre a chamada função afim, tá certo? Muitos autores aí têm várias definições, né, para falar o que é uma função afim, uma função do primeiro grau, vários tipos, vários nomes. Mas eu gosto de uma assim, ó, que fala o seguinte: uma função afim é toda função do tipo y igual a ax mais b. Ah, Dudu, por que agora a gente está começando a especificar os tipos de funções? Porque agora o nosso caminho, o nosso trajeto, pessoal, vai ser nesse sentido de estudar agora casos particulares, tá certo? Funções especiais, funções bastante características e que são cobradas aí nos exames vestibulares, nos concursos e por aí vai. Então, a gente pode dizer que uma função afim tem essa cara, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma função assim, y igual a 2x mais 1, ou y igual a 3x, ou y igual a x, ou y igual a 5, todas essas funções são funções desse tipo, né? Porque se a gente observar, ó, a gente consegue identificar quanto que vale cada um desses coeficientes aqui que a gente tem, né? A gente costuma chamar de A o cara que acompanha a nossa variável independente, o nosso x, e de b o cara que está sozinho, o chamado, né, coeficiente linear ou termo independente aqui dessa função. Então vamos observar em cada caso aqui e ver o que acontece. Ó. No primeiro, quem acompanha o x é o 2, então o a vale 2 e o b vale 1. No segundo caso, ó, o a vale 3 e o b vale 0. No segundo caso, ó, no terceiro caso, perdão, o a vale 1 e o b vale 0. E no último caso, o A vale 0, perdão, e o B vale 5. E aí a gente observa que essas combinações, né, vão dar situações diferentes, né, variações diferentes, máquinas diferentes. E aí dependendo do nome, né, perdão, dependendo da característica da função, a gente dá nomes especiais para ela, tá certo? Então, o primeiro caso é a chamada função afim genérica ou função polinomial do primeiro grau. Ou função polinomial do primeiro grau. Ó. Quando tanto o A quanto o B são diferentes de zero. É o caso mais genérico, digamos assim. Lógico que essas duas aqui também são funções do primeiro grau, são, mas recebem nomes especiais, tá certo? Quando o seu B vale zero e o seu A é diferente de zero, aí ela é chamada de função linear. Só dando nome aos bois aqui. E um caso particular da função linear é quando o a vale 1. E aí, nesse caso, a função linear ela é chamada de função identidade. Função identidade. E agora, se você não tiver a, se o a for igual a zero, ou seja, o y for igual a um número sozinho, aí essa função é chamada de função constante. Dudu. Então, peraí. Então, a gente vai chamar de função do primeiro grau, né? Função afim. Toda vez que a nossa lei tiver essa cara? Toda vez que a nossa lei tiver essa cara. Tá certo? E aí, às vezes, alguns exercícios, né? Pedem pra gente verificar se uma função é ou não do primeiro grau. Vamos ver? Ó. Verifique se f de x igual a 2 que multiplica x menos 1 ao quadrado menos 2x quadrado é do primeiro grau. Ou é uma função do primeiro grau.
para a gente ver isso, a gente tem que deixar a função na forma mais simples possível, né? E a gente tem esse parênteses aqui atrapalhando a gente. A princípio parece que ela não é do primeiro grau, porque tem esse x quadrado aqui, né? Mas vamos ver. Se a gente pegar e destrinchar essa expressão, olha só o que vai acontecer. Nosso f de x vai ser 2 que multiplica. Resolvendo esse produtinho notável aqui, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Né? Ou aplicando a distributiva. Olha só o que vai virar essa nossa função. Vamos fazer a distributiva agora do 2, ó. Vai ficar 2x² menos 2x mais 2 menos 2x². Opa, mais 2x² com menos 2x² vai embora. Então a nossa função, ó, nosso f de x passou a ser quem? Menos 2x mais 2. Ou seja, a maior potência da nossa variável que apareceu foi 1. Então, ela é uma função afim. Ela é uma função do primeiro grau. Inclusive, eu consigo achar aqui quanto que vale o a e o b, né? O coeficiente que acompanha o x, que daqui a pouquinho a gente vai chamar isso de coeficiente angular, tá certo? O porquê já já a gente vai falar. E o coeficiente, o termo independente, 2. Mas quando a gente fala de função, né? Quando a gente fala de função, é sempre interessante a gente entender como é que uma máquina opera. Então, olha só esse exemplo 3. Imagina que eu tenho aqui, ó, f de x igual a x menos 5. Ou 3x menos 5. Vamos colocar assim, 3x menos 5. E aí eu quero calcular algumas coisinhas. Então, primeiro eu quero calcular o valor do x, ou melhor, o valor do f, para quando o meu x vale 2. Vamos ver quanto que vai dar isso? No lugar do x eu vou colocar 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 5. E 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Então, o que quer dizer isso? Que o valor da função calculado com x igual a 2 vale 1. Se eu calcular f de menos 1, por exemplo, quanto que vai ser f de menos 1? 3, no lugar do x eu vou colocar quanto? Menos 1, menos 5. 3 vezes menos 1, menos 3, com menos 5, menos 8. Então, observa que a cada valor do x, a máquina está fazendo uma conta diferente e dando um resultado diferente. Agora, olha essa letrinha C aqui, ó. Se eu quiser calcular o f de 0, quanto vai dar o f de 0? 3 vezes 0 menos 5. 3 vezes 0 é 0. Então, o f de 0 é menos 5. Ah, mas espera aí. O meu menos 5 não é o b, pessoal? É. E o b, que é o termo independente, pessoal, em qualquer função isso vai acontecer, viu? O termo independente vai ser sempre igual ao f de 0. Interessante. Na letra D, eu quero saber quanto que vale o x para que o f de x valha 1. 1 não. Valha menos 4. Vamos lá, então. Quem vai ser o x para o f de x ser menos 4? 3x menos 5 é igual a menos 4. Então, 3x é igual a menos 4 mais 5. Então, 3x vale 1. Logo, x vale 1/3. Então, pessoal, muitas das vezes os exercícios vão fazer isso com a gente, tá? Às vezes eles pedem a gente apenas para calcular a imagem sobre um ponto, um determinado ponto, ou às vezes eles perguntam qual é o valor do x para dar aquela determinada imagem. Só que tem uma imagem que é muito especial, que recebe um nome especial, que é o caso que a gente vai fazer aqui na letra E. Ó. Olha só, aqui na letra E, eu vou te perguntar o seguinte: qual é o valor do x? Vou te perguntar qual é o valor do x para que o f de x seja 0.
Toda vez, em qualquer exercício de função, tá certo, pessoal? Que ele falar em f de x igual a zero, ou seja, os valores em que zeram a minha função, a gente vai chamar esse valor aqui, ó, de zero ou raiz de uma função. Zero ou raiz da função. Então vamos descobrir o valor que zera essa função, ó. Nesse caso aqui específico vai ser quem? 3x menos 5 igual a zero. 3x igual a 5. Logo, x vale 5 terços. Então, o zero ou a raiz da função é aquele valor que dá a imagem igual a zero. Mas vamos estudar alguns casos particulares agora da função afim. Vamos primeiro observar o caso mais simples, que é a função constante. Vamos agora destrinchar a função afim, ó. A cara da função constante, pessoal, é sempre, né, uma função de R em R, por exemplo, né, o y igual a um valor constante, onde K é um número real. Ah, como assim, Dudu? Y igual a 5 é uma função constante? É. Y igual a 3 é uma função constante? É. Y igual a menos 2 é uma função constante? É. Y igual a π é uma função constante? É. Então, sempre que o seu y for igual a um número, essa função vai ser chamada de função constante. E como que é a variação de uma função constante? Como que é o gráfico de uma função constante? Uai, se ela é constante, quer dizer que a função tem sempre a mesma imagem, tem sempre o mesmo valor. Então, ó, vamos fazer um exemplo do gráfico da função constante. Vou fazer 3 exemplos. Ó. Primeiro eu quero fazer o gráfico da função y igual a 3. Se o x for 0, quanto que vale o y? Vale 3. Se o x for 1, quanto que vale o y? 3. Se o x for menos 5, quanto que vale o y? 3. Sempre aqui, ó, quando a função for constante, pessoal, o gráfico vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x. Sempre o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x, ó. E para qualquer valor de x, o valor do y é sempre o mesmo. O valor do y é sempre o mesmo. Então, para x igual a 1 dá 3, para x igual a 2 dá 3, para x igual a 5 dá 3, para x igual a 3 dá 3, para x igual a menos 1 dá 3, para x igual a qualquer coisa dá 3. Então, essa é a característica de uma função constante. O gráfico da função constante, ó, isso é importante da gente ter em mente. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, é uma reta sempre horizontal. Ah, é, Dudu? É, quer ver? Ó? Se eu colocar assim, y igual a menos 2. Como é que vai ser o gráfico dessa função constante aqui, ó? Y igual a menos 2. Para qualquer valor de x, o nosso y vai ser sempre quanto? Vai ser sempre menos 2. Então, ó, para qualquer valor de x, o nosso y vai ser sempre menos 2. Então, por exemplo, para x igual a 0, y dá menos 2. Para x igual a 1, y dá menos 2. Para x igual a 2, dá menos 2. Para x igual a menos 1, dá menos 2. Menos 1,1 dá menos 2. Para qualquer valor de x, dá menos 2. Agora, tem uma função constante que é muito especial, pessoal. É essa função aqui, ó. Y igual a 0. Nessa função aqui, y igual a 0, o que acontece? O meu gráfico é exatamente o meu eixo x. O gráfico é exatamente o eixo x, ó. Ele está sobre o eixo x. Para qualquer valor de x,
O y está sendo sempre quanto? Está sendo sempre zero. Para qualquer valor de x, o y está sendo sempre zero. E essa função, por ser uma função especial, ela é chamada aí na praça de função nula. Função nula. Tá certo? E, como eu perguntei no começo, qual que é a variação de uma função constante? É nenhuma. Ela não muda de valor para nenhum valor do nosso x. Agora eu estou interessado em saber como que é o comportamento gráfico de uma função que não é constante, de uma função do primeiro grau, de uma função afim que não é constante. Vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, gráfico de y igual a ax mais b, com a diferente de zero. Que aqui eu estou englobando tanto as funções lineares, quanto a própria identidade, quanto as funções do primeiro grau. E aí nós sabemos, né, que para estudar o gráfico de uma função, né, a primeira coisa que a gente faz é sempre construir uma tabelinha. Então, vamos pegar uma função simples aqui, ó. Primeiro exemplo, vamos pegar y igual a x mais 1. Vamos fazer uma tabelinha, jogando valores para o x e obtendo os valores do y, certo? Para a gente construir o nosso plano cartesiano. Então eu vou partir desde valores negativos, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Até valores positivos, peguei aqui um monte de valor. E aí vou computando na minha máquina, trocando o valor do x, que dá para a gente fazer de cabeça, né, pessoal? Ó, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E aí a gente pode construir o nosso plano cartesiano, né? A gente pode vir aqui construir o nosso plano cartesiano. Vamos construir aqui com muito cuidado, com muito esmero, tá certo? Na rua dos bobos número 0, como diria a música. Vamos aqui então, ó, fazer o nosso plano cartesiano em escala para a gente ver o que vai ser o comportamento desse tipo de função. Como que vai ser o comportamento desse tipo de função? Então, ó, vou marcar valores negativos, os valores positivos, valores positivos para o eixo y, valores negativos para o eixo y. Tudo aqui em escala, ó, bonitinho. Para a direita, como a gente já está acostumado com o plano cartesiano, para a esquerda, para cima, para baixo. E agora vamos marcar esses pontos aqui, ó. Para o x igual a menos 2, quanto que valeu o nosso y? Ah, Dudu, valeu menos 1. Então eu vou lá em x igual a menos 2 e vou descer até o menos 1. Para o x igual a menos 1, quanto que valeu o nosso y? O nosso y valeu 0. Para o x igual a 0, quanto que valeu o nosso y? O nosso y valeu 1. Para o x igual a 1, o nosso y vale 2. Para o x igual a 2, o nosso y vale 3. Para o x igual a 3, o nosso y vale 4. Então, o que a gente observa aqui, né, pessoal? A gente observa, ó, que os pontos têm um mesmo comportamento, um comportamento comum. E aí a gente consegue ligar, né, esses pontos aqui, ó, e observa que eles estão todos sobre uma mesma reta. Todo mundo sobre uma mesma reta. E aí tem como a gente provar, e a gente não vai fazer isso aqui agora, mas sempre, 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 sempre. Então não é alguma vez, é sempre, tá? Que você tiver uma função com essa cara aqui, ó, ax mais b, o gráfico sempre, sempre, sempre é uma reta.
E aí a gente sabe lá dos conceitos básicos de geometria, né? Que para nós desenharmos uma reta, bastam 2 pontos. E quando a gente fala em função do primeiro grau, pessoal, os 2 pontos que a gente está mais interessado são 2. São esses 2 aqui, ó. Lógico, né, que os 2 pontos são 2. São 2 pontos que a gente está interessado. Primeiro, esse cara aqui, ó, que é o ponto onde cruzou o eixo X. Observa, ó, quando cruzou o eixo X, o Y vale 0. Esse cara aqui, ó, é a nossa raiz. E um outro valor importante é quando x vale 0. Quando x vale 0, ó, foi justamente onde cruzou o eixo Y. Então, é muito importante a gente ter na cabeça, quando fala em função do primeiro grau, tá certo? Que o valor da raiz é onde a reta cruza o eixo x e o valor do b, do chamado coeficiente linear da função, a gente está aqui fazendo um geralzão primeiro, né? Do coeficiente linear da função, ele vale o quê? Vale justamente o ponto onde cruzou o eixo y. Então, para a gente fazer o gráfico, basta a gente pegar esses 2 pontos. Quer ver o segundo exemplo? Vamos ver o que acontece aqui, ó, no nosso segundo exemplo. Vamos tomar, por exemplo, a função, agora, y igual a menos 2x mais 4. E aí, como eu sei que eu preciso só de 2 pontos, eu vou pegar esses 2 pontos aqui, ó. Eu vou pegar o meu coeficiente linear, que é quando o x vale 0, porque se o x vale 0, ó, 2 vezes 0 é 0, sobra só o 4. E vou pegar a minha raiz, o meu zero da minha função, que é quando o y vale 0. E aí eu vou fazer a continha, ó. 0 igual a menos 2x mais 4. Menos 2x pula para lá, mais 2x igual a 4. Logo, x vale 2. Com esses 2 pontos, eu consigo agora esboçar o meu gráfico, ó. Eu consigo esboçar o meu gráfico. Vamos fazer aqui ainda bem bonitinho, ó. Bem bonitinho aqui, ó. Ainda usando escala. 1, 2, 3, 4. Quase não coube. 1, 2. E quando a gente tem uma função do primeiro grau, bastam 2 pontos, né? Então eu vou pegar esses 2 pontos que a gente teve aí, ó. Para o x igual a 0, o y vale 4. Para o x igual a 0, o y vale 4. Para o x igual a 0, o y vale 4. E para o x igual a 2, o y vale 0. Observa, eu marquei 2 pontos. E uma vez que eu marquei 2 pontos, eu consigo então, pessoal, aqui, ó, traçar o gráfico de uma função do primeiro grau. Interessante. Só que, Dudu, beleza, a gente já falou da raiz, falou do coeficiente linear, do b, mas não falou do a, né? A gente não falou do a. O que o a faz na função? Qual que é a função do a? O a, pessoal, ele é chamado de coeficiente angular. É ele que vai medir como que a minha função está variando, se ela está crescendo ou se ela está decrescendo, né? Como a função é do primeiro grau, a gente pode definir ele como sendo a taxa de variação. Ou seja, eu posso definir isso como sendo a variação do valor em y pela variação do valor em x. Dudu, vamos fazer o exemplo e ver se dá os mesmos valores dos a's desses 2 exemplos? Vamos. Então, olha só. Vamos pegar 2 pontos quaisquer aqui da minha função 1. Ó, em y, no exemplo 1. Da minha função 1, vamos pegar 2 valores. Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, e esse ponto aqui, por exemplo.
Como a função é do primeiro grau, a taxa de variação é constante. Então não importa o ponto que você pegue, tá certo? Então se eu pegar esse ponto aqui, ó, e calcular o delta y para o delta x, o que é delta, né? Delta, se a gente lembrar lá da física, delta em exatas é sempre o final menos o inicial. Então se eu pegar desse aqui para esse, então vai ser, ó, 4 menos 2 sobre, ó, 4 menos 2 sobre 3 menos 1. 4 menos 2 são 2. 3 menos 1 também são 2. Então, meu A deu 1. E realmente, ó, o A deu 1. O A deu 1. Então, sempre que você calcula a taxa de variação de uma função do primeiro grau, você está descobrindo o coeficiente angular dessa função. Tá certo? Agora, vamos ver aqui no 2, ó. Vamos pegar, por exemplo, os dois pontos que a gente já tem, ó. Vamos pegar os dois pontos que a gente tem. Vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. E vamos ver o que acontece quando eu calculo o meu A usando essa expressãozinha, ó. Final menos inicial. No ponto B, o y vale 0. No ponto A, o y vale 4. No ponto B, o x vale 2. No ponto A, o x vale 0. 0 menos 4 é menos 4 sobre 2. Então, A aqui, ó, deu menos 2. E galera, o A é que vai definir se a minha função, se o meu gráfico está subindo, se a minha função é crescente, ou se o meu gráfico está descendo, se a minha função é decrescente. Então, ó, o coeficiente angular, ele define o crescimento. Se a função é crescente, A positivo, ou se a função é decrescente, A negativo. Só que a gente ainda pode achar o A de uma outra maneira muito simples, tá? Se a gente, por exemplo, né, enxergar um triangulinho aqui, ó, um triangulinho retângulo, imaginar esse ângulo aqui com a horizontal, ó, chamar ele de alfa. Se você calcular a tangente desse alfa, você também acha o valor do A. Uma vez que tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou, no caso da função decrescente, ó, por geometria essa tangente daria positiva, né? Mas como o gráfico é negativo, então a gente sempre gosta de colocar um mais ou menos aqui, ó. Só para facilitar a vida. O mais é quando a sua função for crescente e o menos quando a sua função for decrescente. Dudu. Beleza. Agora, e se a função não for uma função, né, com A e o B diferente de zero e for uma função linear, por exemplo? Vamos ver o que acontece? Vamos. Olha só o que acontece. Olha o exemplo 3. No nosso exemplo 3, eu vou pegar uma função linear assim, ó, y igual a 2x. E se eu fizer a minha tabelinha, né, o valor em que o x é 0, o y também é 0. Mas o que acontece nessa função linear? Né? Aqui está claro, a cada valor de x eu vou dobrando para achar o valor do y. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos fazer aqui um grafiquinho para a gente ver o que está acontecendo. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui com x igual a 0, meu y vale 0. Não tem escolha. Mas se o x for 1, quanto que é 1 vezes 2? Dudu, são 2. São 2. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4. O gráfico obrigatoriamente tem que ser uma reta também. Porque a função é uma função afim. E toda função afim, o gráfico é uma reta. Só que no caso da função linear, olha só o que acontece com essa reta de especial, ó.
olha só o que acontece com essa reta de especial. Ela é uma reta que sai ou que cruza a origem. Então, toda vez que você tiver, né, uma função linear, sempre o seu gráfico vai sair da origem. É o que a gente chama de proporção direta. Mas e se eu quiser fazer esse mesmo gráfico, o exemplo 4, que é y igual a x? Vamos ver o que vai acontecer? Para x igual a 1, y igual a 1. Para x igual a 2, y igual a 2. O que essa reta tem de especial? A y igual a x. Essa retinha, pessoal, é a tal da bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque, ó, ela divide um quadradinho ao meio. Então, ela divide esses dois quadrantes aqui, ó, em ângulos de mesma medida. Mas outra coisa interessante que a gente pode observar é com relação ao A. Quanto maior for o valor do A, ó, aqui o A vale 1, aqui o A vale 2, mais em pé vai ser o seu gráfico, né? Mais próximo do eixo Y vai ser o seu gráfico. Então, o que acontece? O A, ele realmente mede a taxa de variação, crescimento ou decrescimento da sua função. Mas aí, tem alguns exercícios, né, de vestibular e por aí vai, que fazem essa sacanagem aqui, ó. Ele pede qual é a função, né, sabendo que a função é uma função do primeiro grau. E vamos supor que o f de 1 vale 5, o f de 5, o f de 3 vale 9, e eu quero saber quanto que vale o f de menos 1. Como que a gente faz um tipo de questão assim, ó? É que é a questãozinha que mais normalmente é cobrada, você saber montar, né, a sua lei. Então, olha só. Como que a gente faz para trabalhar com uma função do primeiro grau em que eu conheço apenas 2 pontos? Eu não preciso de 2 pontos para determinar o gráfico. Se eu preciso de 2 pontos para determinar o gráfico, eu preciso de 2 pontos só para determinar a minha função. Então, olha só. Eu sei que f de 1 vale 5. O 1 está no lugar do x, o 5 está no lugar do y. E eu sei que o f de 3 vale 9. O 1 está no lugar do x, o 9 está no lugar do y. Se nós trocarmos aqui na nossa expressão genérica, olha só o que nós vamos ter. Y, que é 5, é igual a A vezes 1 mais B. E aqui, Y, 9, igual a A vezes 3 mais B. Nós acabamos tendo duas equaçõezinhas, né? Que se você quiser colocar elas mais bonitinhas, ó. A mais B igual a 5 e 3A mais B igual a 9. Mas como eu tenho duas equações, né, e duas incógnitas, eu acabo tendo um sisteminha. E para resolver esse sistema não é muito segredo, né? É só pegar e multiplicar, por exemplo, uma das equações por menos 1. Vou multiplicar de cima. Né? Então, esse sistema torna-se quem? Menos A menos B igual a menos 5. E 3A menos B igual a 9. Então, nós vamos ter aí, ó, 3A menos A, 2A. Menos B mais B, morreu. 9 menos 5, 4. Então, o nosso A aí, nesse caso, ó, vale 2. E para nós acharmos o valor do B, basta voltar em qualquer uma das equações. Posso voltar, por exemplo, na primeira. Ó. Eu sei que A mais B vale 5. Então, 2 mais B vale 5. Logo, B vale 5 menos 2. Logo, B vale 3. E uma vez que eu tenho o A e o B, eu acabei tendo a minha função. Então, quem é o nosso f de x? Ó? O nosso f de x, tranquilo, né, pessoal? Isso aqui, bem de boa. Vai ser quem? Vai ser ax mais b. Só que ele não quer o f de x, ele quer o f de menos 1. Então, quem vai ser o f de menos 1?
O f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 mais 3. Então, o f de menos 1 vai ser menos 2 mais 3. Então, o f de menos 1 vai ser menos 2 mais 3, 1. Muito suave, muito tranquilo. Agora, terminando esse genérico, né, sobre função do primeiro grau, e aí depois nós vamos ter outros vídeos aqui no canal sobre aplicações de função do primeiro grau. Um outro assunto que aparece bastante é o chamado estudo de sinal de uma função do primeiro grau. Então, olha só, para a gente encerrar, olha só o que a gente tem aqui. Olha só. O que é fazer o estudo de sinal de uma função do? É verificar onde que ela é positiva, onde que ela é negativa. Onde que o y vai estar acima do eixo x ou onde que o gráfico, né, o y em minha imagem, vai estar abaixo do eixo x. E aí, para isso, a gente faz um esqueminha muito simples. Olha só que massa. Vou pegar dois exemplos aqui, tá? Um exemplo 1. De um y igual a, por exemplo, sei lá, 2x mais 4. E um exemplo 2, um y igual a menos 5x mais 15. Ou menos 15. Eu sei que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai cruzar o eixo x. Esse lugar é a minha raiz. Então, para a gente fazer o estudo do sinal de uma função, a primeira coisa que você tem que fazer é achar a raiz dela. Ou seja, é fazer o y igual a 0. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o y igual a 0 no exemplo 1. Y igual a 0 no exemplo 1, 2x mais 4 igual a 0, 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Suave. Vamos fazer aqui no exemplo 2. Y igual a 0, menos 5x menos 15 igual a 0, menos 5x igual a 15, 5x igual a menos 15, logo x vale menos 3. Não importa se a raiz é positiva, se a raiz é negativa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é achar a raiz. Segundo, é marcar a raiz. Marcar a raiz. Então, peraí, ó. A raiz é sempre no eixo x. Então, em algum lugar do eixo x, no primeiro exemplo, eu tenho a minha raiz que é menos 2. Em algum lugar do eixo x, no segundo exemplo, eu tenho a minha raiz que é menos 3. E aí, aqui é que vem o segredo, ó. Você esboça a reta. O que é esboçar a reta? É fazer um rascunho da reta. Certo? E aí é só saber se ela é crescente ou decrescente. Não precisa nem saber a inclinação, se ela está muito inclinada ou pouco inclinada. Mas no exemplo 1, ó, como o A é positivo, o que a gente sabe? A gente sabe que a função é crescente. E no exemplo 2, ó, em que o A é negativo, a gente sabe que a função é o quê? Decrescente. A gente sabe que a função é crescente, a gente sabe que a função é decrescente. Agora, eu quero estudar o sinal, onde que ela é positiva, onde que ela é negativa. Pessoal, observa sempre aqui, ó. Para trás do menos 2, o que acontece? O meu gráfico, ó, ele está abaixo do eixo x. Se ele está abaixo do eixo x, quer dizer que os valores do y com certeza serão negativos. Então, para trás do menos 2, o y é negativo. Para o x menor do que menos 2. Já no 2, ele não é nem negativo nem positivo, ele é 0. Para x igual a 2. E para frente do menos 2, ó, o gráfico está acima do eixo x. Então, a minha função é positiva. Do menos 2, perdão. Não fica tentando decorar sinais iguais, sinais contrários, não, pessoal. Pensa o seguinte, ó, analisa.
Gráfico abaixo do eixo X, função negativa. Gráfico acima do eixo X, função positiva. Isso aqui vai te ajudar demais para resolver algumas equações no futuro, tá certo? Vamos olhar aqui na letrinha B, ó, no exemplo 2. Antes do menos 3, o que acontece? Ó? Antes do menos 3, o meu gráfico está para cima. Então, a minha função é positiva. Para frente do menos 3, meu gráfico está para baixo. Então, a minha função é negativa. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? O y é positivo para x menor do que menos 3. O y é 0 para x igual a menos 3. E o y vai ser negativo para um x maior do que menos 3. Fechou? Então, pessoal, isso aqui foi só um resumão, tá certo? De função do primeiro grau, para aqueles que estão aí, né, nas vésperas de um vestibular, de um concurso, para saber trabalhar com basicão. Isso aqui foi o básico do básico do básico do básico do básico de função do primeiro grau. Para dar uma revisada de tudo aquilo que você deveria sair do ensino fundamental sabendo. Tá? Isso aqui é matéria que às vezes cobrada no nono ano. Mas não se preocupem, no futuro próximo a gente vai trazer aqui questões contextualizadas, saber montar diferentes leis e por aí vai. Tá bom? Gostou? Espero que tenha curtido. Dá um like aí no canal, ajuda a gente a continuar essa viagem pela matemática e continuar ajudando pessoas que têm interesse em estudar e estudar com um pouquinho de qualidade, né? Que essa é a nossa intenção, é levar um conteúdo legal para a internet. Beleza? Até a próxima então, pessoal.